galerinha do 7º ano, tô aqui de volta com vocês nesse segundo semestre, começar o nosso terceiro bimestre, aqui em parceria com o professor Donato. Eu vou ficar com as videoaulas do 6º e do 7º ano, tô aqui com vocês do 7º, e o professor Donato vai estar com a interação com vocês no grupo do WhatsApp, recebendo atividades de vocês. As atividades lá do aplicativo eu vou continuar recebendo e repassando para o professor Donato as atividades que vocês fazem. Então eu quero mais força, mais garra, mais determinação nesse segundo semestre e nesse terceiro bimestre. Vamos lá, galera, eu sei que vocês podem, vocês conseguem. Basta um pouquinho de organização e de esforço. Então, lembra que nos conteúdos anteriores a gente estava estudando a respeito de alguns filos, de algumas classes de animais. Então, o que a gente vai fazer nesse terceiro bimestre, nesse segundo semestre? Nós vamos continuar estudando a respeito desses animais. Então, sobre quem nós vamos estudar hoje? Hoje nós iremos estudar a partir da habilidade F7CI10. O que diz essa habilidade? Essa habilidade diz que nós vamos caracterizar e classificar os animais invertebrados, reconhecendo sua diversidade e importância para a saúde humana e manutenção do equilíbrio ambiental. Mas a gente vai estudar aqui invertebrados, nós vamos estudar os artrópodes e os equinodermos. Quem é que são esses artrópodes? O nome já diz, artron vem da palavra grega, quer dizer articulação. Podes vem de pés ou pernas, ou seja, eles têm articulações nos pés ou pernas. Então, quem são esses artrópodes? São aqueles que têm essa articulação nos pés ou nas pernas. Eles possuem um exoesqueleto. O nome diz exo. Exo vem de quê? Vem de externo, ou seja, o esqueleto deles é externo. Esse esqueleto deles é feito de quitina. E como o nome já diz, eles têm articulações, por isso o nome artron, de artrópodes. Eles têm articulações nas pernas. Eles são um grupo de animais com maior variedade que existe. Até agora já foram catalogados 1 milhão de espécies de artrópodes. Mas quem são esses artrópodes? Vocês conhecem esses artrópodes? Camarão, caranguejo, barata, gafanhoto, escorpião, aranha, abelha, tudo isso são artrópodes, que pertencem a classes diferentes. A gente vai ver a que classe esses artrópodes eles estão subdivididos. Então, esses artrópodes, além de possuir esse exoesqueleto, que é esse esqueleto externo de quitina, eles trocam esse exoesqueleto. Eles não ficam com esse exoesqueleto para sempre. Para poder crescer, esses animais, eles trocam esse exoesqueleto. Esse fenômeno de trocar de exoesqueleto é chamado de ecdise ou muda. Ecdise ou muda. O que é ecdise ou muda? É a troca do exoesqueleto. Aquele exoesqueleto velho é trocado, substituído por um novo. Para quê? Para que o animal possa crescer. Então, durante um certo período, aquele esqueleto antigo ele se rompe, o animal ele sai de dentro dele e cresce durante um certo período. Quem é que nunca viu uma casca de barata? Isso é bem nojento, né? Mas quem é que nunca viu uma casca de barata e a barata não tá lá? Ali foi o exoesqueleto dela que ela abandonou, deixou ali. É uma casca fora. Então, se você já viu uma casca ali, quer dizer que uma barata cresceu, abandonou aquele esqueleto dela antigo e já tá, ó, com um esqueleto novinho rondando pela sua casa. Então, essa troca de esqueleto é chamado de ecdise ou muda. Então, vamos aqui, característica dos artrópodes. Quais são elas? Eles possuem um exoesqueleto, que é um esqueleto externo de quitina. E eles possuem um fenômeno chamado ecdise ou muda, que é a troca do esqueleto velho por um esqueleto novo. Ecdise ou muda é a mesma coisa de troca de roupa. E quais são as classificações dos artrópodes? Os artrópodes, eles podem ser classificados em crustáceos, aracnídeos e insetos. Quem é que são os crustáceos? Os crustáceos são aqueles artrópodes que possuem antenas, número variável de pernas e eles possuem vida livre e a maioria deles é aquático. Exemplo de crustáceos: camarão, caranguejo, lagostas, siris são exemplos de artrópodes de que tipo? Crustáceos. Eles têm antenas, número variável de pernas, vida livre e a maioria aquáticos. E quem são os aracnídeos? Os aracnídeos são aqueles que não têm antenas e apresentam 4 pares de pernas locomotoras e um par de quelíceras, que são as glândulas inoculadoras de veneno. A maioria deles vive em ambiente terrestre. Exemplo de aracnídeos: carrapatos, aranhas, escorpiões,
ácaros, são exemplos de artrópodes da classe dos aracnídeos. E quem são os artrópodes da classe dos insetos? Esses são mais conhecidos por vocês. Quem são os insetos? São aqueles artrópodes que possuem um par de antenas, 3 pares de pernas, eles podem ter 2 ou 1 pares de asas, alguns não possuem asas. Exemplos de insetos: mariposas, borboletas, besouros, piolhos, moscas, abelhas, baratas. Existe uma variedade enorme de insetos. É uma das classes dos artrópodes que mais possuem exemplos. É a classe dos insetos. E esses insetos, como é que eles podem se reproduzir? Eles se reproduzem por meio de fecundação interna. O nome já diz, fecundação interna. Se a interna ocorre aonde? Dentro do corpo do animal. Ou seja, eles põem ovos. Outro fenômeno muito interessante que ocorre com os insetos é a chamada metamorfose. Ou o nome diz, metamorfose. Existe até uma música, né? Eu sou uma metamorfose ambulante, prefiro ser uma metamorfose ambulante. Mas o que é metamorfose? Metamorfose quer dizer mudança, transformação. Então, os insetos, eles têm essa metamorfose, alguns deles. E o que é essa metamorfose? O que é essa mudança? O que é essa transformação? Eu vou dar exemplos para vocês. Elas podem acontecer de maneira completa ou de maneira incompleta. Quando é que uma metamorfose ela é incompleta? Vamos lá. A metamorfose ela é incompleta quando o inseto ele passa por uma fase. Ele tem um ovo, aí ele vem para uma fase de ninfa. O que é uma ninfa? É um adulto em miniatura. Depois da fase de ninfa, ele passa para a fase adulta. Por exemplo, o gafanhoto, o grilo, eles passam por uma metamorfose incompleta. Depois que tem o ovo lá do gafanhoto, ele não vai para a larva nem para outro estágio, não. Ele vira uma ninfa, que é um gafanhoto em miniatura. Depois ele vai virar um adulto. Então, quando é que passa pela fase da metamorfose incompleta? Ovo, ninfa, adulto. Então, toda vez que você vê essas fases, ovo, ninfa e adulto, é uma metamorfose incompleta. Quando é que eu tenho uma metamorfose completa? Quando ele passa por todas as fases. Vai ter o ovo, do ovo vai surgir uma larva. Essa larva é totalmente diferente do que vai ser o inseto quando for adulto. Dessa larva surge uma pupa e dessa pulpa surge um ímago, que é o ser adulto. Quem é que faz parte dessa metamorfose incompleta? As borboletas, as abelhas e as formigas. Você tira daí. As borboletas fazem metamorfose incompleta. Ela está em ovo, fase de larva, fase de pupa. A fase dela de pupa, ela é, na fase de larva, de pupa, a lagarta. A lagarta tem alguma coisa a ver com a borboleta quando ela é adulta? Não. Então, mostra que a metamorfose completa, na fase de larva ou pupa, o inseto não tem nada a ver quando ele vira adulto. Para você que não sabia, a lagarta é uma das fases da metamorfose da borboleta antes dela se tornar adulta. Então, assim como a borboleta, isso acontece também com as formigas, acontece também com as abelhas. Ela passa por essa metamorfose completa. Além dessas classes de artrópodes, existem outras também. Existem os quilópodes, existem os diplópodes. Exemplo deles, a centopeia, o piolho de cobra, a lacraia, são também artrópodes desse tipo. Então, a gente estudou aqui sobre os artrópodes, que eles possuem exoesqueleto de quitina, eles podem trocar esse esqueleto, essa troca é chamada de quê? Equidise ou muda. Vimos que eles são uma espécie muito variada, catalogada de cerca de 1 milhão de espécies. Vimos que eles podem ser divididos em crustáceos, aracnídeos e insetos, e vimos as características de cada uma dessas classes. E agora a gente vai citar a nossa próxima classe, o nosso próximo filo que nós iremos estudar, que são os equinodermos. É um filo bem pequeno, mas conhecido por vocês. Olha o nome, equinodermos. O que quer dizer equinon? É uma palavra grega que quer dizer espinho. Derme quer dizer pele. Pele, espinho quer dizer o quê? Que são animais que têm espinhos na pele. Então, os equinodermos são animais de ambiente marinho que têm espinhos na sua pele. Então, a pele dele é meio espinhosa. Exemplos de equinodermos. As estrelas do mar, que vocês já viram na televisão, em desenho. Talvez alguém até já tenha visto uma, né? Não sei. Os pepinos do mar, as bolachas da praia. Então, são exemplos de equinodermos.
Quais são as principais características dos equinodermos? Eles não têm divisões igual aos artrópodes, não. Mas quais são as suas principais características? Eles se movimentam lentamente, com os pés espalhados na parte inferior do corpo e, ao contrário dos artrópodes, o esqueleto deles é endoesqueleto, é um esqueleto interno. Então, equinodermos, equino vem de espinhos, derme vem de pele. Então, são animais marinhos que têm espinhos na pele. Exemplos, estrelas do mar, pepinos do mar, bolachas da praia. Se movimentam lentamente com os pés espalhados pela parte inferior do seu corpo e eles possuem endoesqueleto. Então, eu espero que você tenha aprendido a respeito das principais características dos artrópodes e dos equinodermos. E a gente se vê na próxima quinzena com mais um conteúdo do 7º ano, um conteúdo novinho. Então, agora o que você vai fazer? Você vai lá no seu aplicativo, ou se você não tem o aplicativo, que eu espero que você tenha, vai lá no grupo do WhatsApp, que já vai chegar a sua atividade de ciências, responda com cuidado, com atenção, com carinho e garanta sua frequência, sua participação, sua nota e o mais importante, o seu aprendizado. Então, a gente se vê na próxima. Beijos de luz e excelentes estudos para vocês.